Bem-vindo e bem-vinda você que já deu gelo em alguém na época do colégio. Eu sou o Lucas Tardan e hoje eu vim falar de um ano que teve. Só que o que teve não foi uma coisa boa, e sim uma maldição recorrente envolvendo a morte de uma turma amaldiçoada. Sim, hoje eu tô aqui para falar do livro Another, de Yukito Ayatsuji. Muita gente conhece Another pela adaptação pro anime, que inclusive eu já mencionei no meu livro sobre melhores séries de 2016. E se a minha descrição ainda não deixou isso claro, essa é uma série de suspense e terror. Another conta a história da escola Yomiyama do Norte, onde em determinado momento um aluno da turma 33 morreu. E o choque da turma foi tão grande que, para lidar com o acontecido, eles fingiram que o aluno Misaki nunca tinha morrido e preservaram o seu lugar na sala de aula. E o que começou com uma forma de adolescentes lidarem com a morte do seu colega de classe, logo foi bem além de um simples tipo mais avançado de ele ainda vive nos nossos corações, porque eles colocaram uma cadeira para o Misaki durante a cerimônia de graduação. O que eles não esperavam é que uma forma cadavérica do Misaki aparecesse quando eles revelassem a foto. Desde então, em alguns anos, um outro aparece na turma 33. E essa turma, que se tornou mais próxima da morte, agora se tornou meio que um farol para almas que não descobriram que estão mortas. E ninguém mais sabe que elas estão mortas, nem mesmo elas próprias. Não pelo menos até o final do ano letivo. E 26 anos após o episódio original, nós acompanhamos um garoto chamado Koichi Sakakibara, que é transferido no começo do período letivo para a turma 33. E ele já começa achando tudo muito estranho. Ele percebe que tem um mistério naquela turma e também acha muito estranho o fato de apenas ele ser capaz de enxergar uma certa garota. Será que esse ano tem um morto? Será que a garota é o outro? Será que ele é o outro? Será que o outro é o outro? Esse é o mistério de Another. A minha história com essa trama começou no início de 2016, quando eu vi o anime. Eu devorei os episódios e vi quase todos de uma vez só. O ritmo da história é bem trabalhado e faz você não querer parar de assistir até terminar, o que no caso de um anime é bem mais fácil do que de uma série de 40 minutos. Só que quando eu terminei a maratona, eu não fiquei bem satisfeito com o final. Não que ele tenha me decepcionado, mas ficou aquém do que eu esperava. Eu tinha construído na minha cabeça uma expectativa de que no final eles iam apontar um monte de coisas óbvias que eu tinha perdido e que mostrava desde o começo da série quem era o morto. E para ser justo, eles meio que tentam fazer isso, mas na minha opinião, eles não conseguem. As pistas que foram dadas ficaram escondidas um pouco demais e me pareceram mais como se eles quisessem dar a impressão de olha, nós te demos pistas desde o começo, do que realmente terem dado as pistas. Em relação à adaptação, Another tem também uma adaptação para o mangá, mas como eu não li essa adaptação específica, eu só posso falar do anime e do livro, que é o conteúdo original. No livro, eles obviamente têm mais tempo para trabalhar o suspense da trama e colocar mais pistas do que o anime. E como eu já tinha visto a adaptação para o anime antes, eu prestei realmente muita atenção nessas supostas pistas que eles tinham colocado desde o começo, mas ainda assim eu não fiquei muito convencido. Lógico que as pistas deixadas no livro são bem mais claras do que as pistas deixadas no anime, mas ainda assim não chega nem aos pés de um filme como, por exemplo, O Sexto Sentido. Cenas como a ida à praia no anime e a matança não acontecem no livro, ele é muito mais pé no chão. Só que apesar de eu gostar de histórias mais pé no chão, eu achei que faltou uma certa grandiosidade para o final do livro. Ao mesmo tempo em que eu acho que a grandiosidade passou um pouco do ponto no anime. Então elas são obras que para mim estão meio que em pé de igualdade. Assim sendo, eu recomendo que você leia o livro se você já gosta desse tipo de história. Se você não está acostumado com esse tipo de história de suspense e terror, vá ver o anime, porque aí você pode ler o livro como um aprofundamento para toda aquela história que você já conhece, assim como eu fiz. Another foi publicado no Japão em 2009 pelo Yukito Ayatsuji, e depois que eu descobri que ele tem um mestrado em educação, eu não consigo parar de imaginar ele como sendo meio que aquele professor
da biblioteca do prédio antigo. Another também tem um filme live action, mas eu realmente passo longe de adaptações live action de mangás, animes, light novels. Então, se você quiser, boa sorte. E tem essa parte da história de Another que você meio que fica sabendo mais sobre a relação da mãe da Misaki com ela. E quando eu descobri, tipo, eu sempre quis ter uma irmã. Eu me coloquei na situação e fiquei pensando, cara, que mulher, sabe, maldita.